Hora de conversar com o Carlos Andreasa. O colunista muda, o assunto se mantém o mesmo. Tem muito que se comentar, tem muita carne ao redor desse osso, hein, Andreasa? Da maneira como foi feito o anúncio, da praticamente peça publicitária veiculada ontem da cloroquina, só faltou um slogan, só faltou o médico falando no final: a persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado, só que no caso não. Tem muito que se tirar daí. Andreasa, como é que você está vendo essa história toda de Bolsonaro e o Covid-19? Bom dia. Bom dia, pessoal. Primeira coisa, que o presidente se recupere rapidamente, é o presidente da República, precisamos dele mais saudável possível. O primeiro ponto, Megali, que me parece importante aí, e que é uma exposição à nudez do nosso espírito do tempo, é o grau de desconfiança na palavra do presidente da República. O presidente da República vem a público, vamos questionar longamente o modo como fez aquela entrevista, tirou a máscara, tudo inapropriado. Mas o presidente vem a público num gesto de transparência para informar a sociedade, a população brasileira, de que foi infectado, de que está doente. E imediatamente, em vez de se acreditar na palavra do presidente, como sempre foi, o presidente falou, está falado, nós acreditamos. Em vez disso, não. Essa é uma mensagem importante contida aí. A sociedade brasileira, ou parte da sociedade brasileira, se acostumou a desconfiar permanentemente, quase como princípio, como fundamento da palavra do presidente da República. E isso é muito grave. Mostra a fluidez, a liquidez dos nossos fatos. Mas não será isso consequência do modus operandi do próprio presidente? Não será o bolsonarismo a origem dessa desconfiança que existe entre nós? Porque é disso que se trata, a desconfiança entre nós como sociedade, incluindo o presidente da República. Durante esse período de mais de ano e meio em que Jair Bolsonaro é presidente da República, negacionista como ele é, negacionistas como são os seus, nós nos acostumamos a ver o presidente da República trabalhar diariamente para liquefazer fatos, para transformar o que é fato, a palavra do outro, a ciência, a comprovação, a técnica, para transformar tudo em versões. Num jogo em que a teoria da conspiração se coloca à frente. Aí está a consequência disso. Grave. Grave. Porque põe em xeque o espírito da representação. A sociedade não acreditando, buscando encontrar elementos especulativos que justifiquem o presidente ter vindo a público falar sobre a sua doença. E a sociedade tem razão nessa desconfiança. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, também decorrente daí, e que também representa uma vitória, infelizmente, miserável, do modus operandi de Jair Bolsonaro, é a ascensão do discurso de ódio entre nós. Está em todo lugar. De modo que, de repente, se banalizou mesmo desejar a morte, sob discursos consequencialistas, desejar a morte de alguém. Deseja-se naturalmente a morte de alguém de quem não se gosta, de quem se despreza. Banalmente. De quem é esse discurso? Qual a origem desse discurso? Quem vence quando esse discurso se estabelece entre nós? Tem um bom artigo hoje, aliás, no Estadão, da Vera Magalhães, a esse respeito, aprofundando essa matéria. E um terceiro ponto. Andreasa, você tirou as palavras da minha boca. Eu tô com o jornal na mão aqui, esperando você terminar o raciocínio para ler alguns trechos do texto da Vera. Se você me permitir. Claro. É realmente brilhante o que ela escreve aqui. Ela fala sobre bolsonarice contagiosa. A notícia de que Jair Bolsonaro, depois de tanto desafiar as regras de bom senso em uma pandemia, foi contaminada pelo novo coronavírus, deflagrou um outro surto. A ira irracional daqueles que colocam adesivos antifascistas em seus perfis nas redes sociais e passaram a desejar a morte do presidente da República. A onda não ficou restrita à internet, chegou a colunas de jornais travestida de exercício filosófico-linguístico.
mas cujo único resultado prático é vitimizar o presidente, que até agora destilou a sua falta completa de empatia diante da tragédia. Basicamente, o que a Vera está dizendo aqui é que quando pessoas que se dizem humanistas e progressistas adotam tal comportamento, a gente está descendo a um lodaçal que é um terreno em que Bolsonaro é imbatível. Estamos nos... porque o próprio Bolsonaro já desejou câncer, já desejou um ataque cardíaco ao ex-presidente Dilma. Afirmou textualmente, quero que ela saia, que seja de câncer, que seja de ataque cardíaco. Mas esse é o terreno dele, não nós que nos queremos civilizados. E é sobre isso que trata a Vera, recomendo a leitura, está no Estadão. Desculpa a interrupção, viu, Andreasa? Imagina, mas Megali, eu queria pegar esse gancho. Claro, fez bem. Só para completar, um terceiro ponto ao qual você fez referência e que faz a ligação com a coluna de ontem, né? Que tem a ver com a propaganda, a publicidade vergonhosa, bizarra, inadequada é pouco, do presidente da República para um medicamento. Um medicamento que tem interesses privados abrigados nesse negócio. O papel do presidente colocado aí muito em xeque nesse momento, né? Considerando também as atividades do Exército na compra de cloroquina, estoque, portanto, do Estado de cloroquina, e o presidente aproveitando a sua enfermidade para vender cloroquina. E aí o ponto a que eu me referia da coluna de ontem é o seguinte: seria esse tipo de atividade do presidente da República, doente, fazendo comércio, propagandeando um remédio que não tem eficácia comprovada cientificamente. Seria isso possível se nós tivéssemos um ministro da Saúde? Ou melhor, de verdade, o ministro da Saúde de verdade. Seria isso possível se não fosse o ministro da Saúde de Jair Bolsonaro, o próprio Jair Bolsonaro, como eu disse ontem, batendo nessa tese? Aquilo que aconteceu ontem e que continuará acontecendo, o presidente tomando o remédio e defendendo o remédio como solução, tomou meio dia de remédio e agora já está fazendo efeito, já estou bem, um grau de responsabilidade extraordinária. Seria isso possível se houvesse um ministro da Saúde? Seria isso possível se não fosse, repito, o ministro da Saúde, ele próprio, Jair Bolsonaro, durante uma pandemia, uma crise sem precedentes, uma peste dessa monta? Só Jair Bolsonaro pode ser o ministro da Saúde de Jair Bolsonaro. Aí está a obra completa apresentada ontem. E vejam, me parece ser, a partir da doença do presidente da República e do modo como se automedica, parece estar aí a virada para a recolocação do Jair Bolsonaro de verdade, deixando de lado a farsa do paz e amor. Ô, Andreasa, hoje eu trouxe 2 livros de presente não, tá? Não era? Não, é 4V, viu? Trouxe 2 livros Não é meu forte, tá? Só para avisar. Para Sheila Magalhães. E, coincidentemente, são 2 livros da Record, né? Um Isso. da própria Record e outro de um braço da... Não, mas você não dá de presente, não. A não ser que você compre para ela, né? Não pega o seu e dá. Se for para fazer isso, melhor ela comprar, que a gente está precisando movimentar a economia, não é mesmo, Sheila Magalhães? Devolve aqui, Sheila. Vai comprar o livro, vai. Os 2 livros são... dinheiro. Os 2 livros são da Record. O Ganhar de Lavada é um livro, você falou, eu escrevi sobre ele, é um livro que eu contratei, que eu adoro, que eu recomendo, explica muita coisa, do Scott Adams. E o outro, para ser justo, do John Roston, Humilhados, não foi editado por mim, foi pela minha colega Raíssa Castro, a quem eu mando um beijo. É isso. E ele fala sobre o Tribunal da Internet, sobre como vidas são massacradas, né? Como pessoas são pisoteadas de post em post, de pequena crítica em pequena crítica. No final você está... Ô, Megali. Sem perceber, está participando de um grupo de linchadores, Andreasa. O que nos remete àquele assunto daquela mulher que foi lá e humilhou aquele guarda da Vigilância Sanitária no Rio de Janeiro, dizendo que o marido dela era engenheiro civil formado, portanto, melhor que você. Ah, mas aí eu quero fazer uma correção importantíssima. Esse episódio não aconteceu no Leblon, tá? Aconteceu na Barra da Tijuca. Vários ouvintes, aliás, do Rio estavam escrevendo aqui falando isso. Tá defendendo o solo, né? Tô defendendo os estúpidos do meu bairro. Não que não poderia acontecer no Leblon. Não. Eu não tenho a menor dúvida de que aconteceria, de talvez tenha acontecido, apenas não foi filmado. Isso sim. Agora vão me criticar dizendo que eu critiquei o presidente por fazer merchan da cloroquina e que aí eu fiz merchan dos livros. Gente, mas assim, não foi nada coisa. Combinado. A culpa é do Megali, não pedi nada, não pedi nenhum favor. Não, e tudo bem, são livros de eficácia comprovada. Isso. Já o remédio não. Intelectualmente comprovado.
isso. Muito bem. vocês são Consulte o seu editor. É isso. Andreasa, um beijo pra você, até amanhã. Beijo, pessoal. Até.